Olá, boa tarde, graça e paz a todos. Pastor Rodrigo Salles. Hoje, nessa tarde de sexta-feira, eu quero estudar com vocês um pouquinho sobre, baseado no texto muito conhecido lá no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista João 4. Não vamos especificamente falar somente de adoração, mas um pouquinho do contexto histórico. Então, nós vamos falar aí um pouquinho de cada coisa, ok? Então, para isso, eu quero ler apenas um verso lá no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista João, capítulo de número 4, apenas o verso de número 24, que diz assim: Deus é Espírito, e importa que os que adoram o adorem em espírito e em verdade. Amém? Amados, nós estamos num contexto histórico, no Antigo Testamento, que foi escrito na língua original do grego. Esse texto fala de um acontecimento muito interessante que fala, a princípio, quando alguns acontecimentos chegam ao ouvido de Jesus. Os fariseus que ali estavam, também percebendo que Jesus estava fazendo mais operações e batizando mais do que João, exceto que o próprio Jesus não batizava mais sim os seus discípulos. Bom, esse é o primeiro ponto de partida. Jesus, ele tinha que deixar a Judéia para ir até Galiléia. Para ele chegar na Galiléia, o lugar mais próximo seria Samaria. Então Jesus, ele vai passar por Samaria. Por isso, o texto vai dizer que era-lhe necessário passar por Samaria. Eu vejo isso não simplesmente na parte geográfica, mas Jesus, sendo 100% e nas demonstrações, nas suas atitudes naturais, Jesus também tinha a sua 100% Deus, a sua divindade. Então, além de se tratar de algo geográfico, também se trata de algo de obra que Jesus estava prestes a fazer naquela cidade de Sicar, que pertencia a Samaria. Todos os lugares que Jesus passava, ele fazia algo que trazia benefício para aquele local, seja a cidade ou aldeia, para as multidões, pessoas e assim por diante. Ok. E diz a Bíblia que quando Jesus se aproximando desta cidade, ele se aproxima de uma fonte. Em outras versões também fala a questão do poço. E segundo a história, vai dizer que essas fontes, elas, a sua existência era fora da cidade, onde recebia água da chuva, do orvalho e assim por diante. E havia uma tradição, um hábito, um costume das mulheres buscar a água na fonte ou no poço, às vezes ao dia, seja na parte da manhã ou ao anoitecer. É interessante que a figura desta mulher samaritana se apresenta.
E diz a Bíblia que ela vai à hora sexta, que seria em nosso relógio ao meio-dia, para que ela não viesse ser vista por ninguém, ser identificada pela sua má reputação que ela tinha. Então ela escolhe esse horário ao meio-dia para ir buscar água para os seus afazeres. Só que mal ela sabia que aquele dia seria um dia diferenciado, marcante da sua vida. Conjecturando isso, esse texto, ou fazendo uma analogia, aquela mulher é bem provável que ia todos os dias. Mas esse dia seria um dia especial, marcado para a mudança da sua vida. Ela estava prestes a ter um encontro com o Mestre, com o Rabi, Raboni, com o Messias. E diz a Bíblia que ela se aproximando para tirar a água, e Jesus logo em seguida disse para ela: mulher, me dê de beber. E a mulher olhando para ele, e já sabendo, identificando pelas suas vestimentas que ele era um judeu, ela disse: como você, sendo judeu, me peça água, que sou samaritano? Eu queria dar uma paradinha nesse ponto para abrir. Interessante. Dentro desse texto, além de nós encontrarmos Jesus, a mulher, e os discípulos que possivelmente tinham ido buscar comida. Além disto, desses personagens, dentro desse texto nós vamos encontrar dois povos diferentes, de crenças diferentes. Lembra que no início eu comentei que a gente iria falar um pouquinho de adoração, mas não especificamente focado só em adoração, mas um pouco do contexto histórico. Então aqui nós encontramos dois tipos de povos. Nesse texto que eu acabei de dizer para vocês, no capítulo 4, nós temos dois povos diferentes de cultura e de prática das suas adorações pela sua crença, ok? A primeira pergunta é da seguinte forma: quem são os samaritanos? Porque a figura desta mulher está representando seu povo samaritano. Se nós formos para o contexto histórico, nós vamos entender que os samaritanos são uma mistura de judeus com outros povos. Lembra que lá em 2 Reis, capítulo de número 17, a partir do versículo 24, nós temos um respaldo bíblico histórico para entendermos da onde surgiu esse povo de Samaria. Nesse capítulo de 2 Reis, capítulo 17, versículo 24, vai nos falar de uma história do rei da Síria, que tinha levado uma boa parte a cativo os habitantes de Samaria. E ele resolve trazer outros povos para colonizar a terra de Samaria. E é bem provável que o rei da Síria não levou todos. Alguns ficaram. E conforme diz a Escritura no capítulo 17, a partir do versículo 24 de 2 Reis, ele traz outras nações, povos para colonizar.
para morar, habitar em Samaria. E nisso se tornou um povo mistício, uma mistura de um povo com outro povo que surgiu, o povo samaritano. Haja vista que, de fato, se você acompanhar o texto, o rei da Síria, ele não trouxe apenas um povo. Você vai ver que foi alguns povos para habitar em Samaria. Então, com esses alguns povos e com alguns judeus que tiveram contato, e nisso surgiu o povo que é conhecido de Samaria. Os judeus genuínos, até hoje, vê eles como traidores por esta prática. É interessante que dentro desse capítulo ainda, do capítulo 17, versículo 24, do segundo livro de Reis de Israel, você vai entender que, a princípio, desse povo não conhecer a cultura da terra e o Deus da terra, a Bíblia diz que Deus enviou leões para os matar. E isso gerou uma preocupação, um temor diante do rei. Chegou até o conhecimento do rei. O rei, por sua vez, pede para um dos sacerdotes que estava cativo para ir à terra e ensinar ao povo o costume da terra e o Deus da terra. Olha que coisa interessante. Esse povo, de uma certa forma, por incrível que pareça, eles tinham alguns ou vários deuses. Eles não adoravam simplesmente a um Deus. Se você acompanhar o texto, você vai ver que cada povo tinha um Deus. E eles começaram a aprender o costume da terra, o que Deus da terra se agradava. Eles começaram a se enquadrar e servir ao Deus da terra, conhecido como o Deus de Israel. Porém, diz a Bíblia que os seus ídolos eles colocaram em lugares altos e servia também. Mas o Senhor veio alertando alguns que estavam ali ainda, judeus, que eles deveriam lembrar do Deus que tinha tirado da terra do Egito para não se inclinar, servir outros deuses, além de ti, o Deus de Israel. Mas mesmo assim diz o texto que eles não ouviram e não obedeceram. Então, o contexto histórico do surgimento do povo samaritano está lá em 2 Reis, capítulo 17, a partir do versículo 24. Por isso, a Bíblia diz que a mulher disse: como tu sendo judeu, essa água para mim que sou mulher samaritana, porque ali eles já traziam um histórico de lá de trás dos seus antepassados, que os judeus não tinham um relacionamento amigável com os samaritanos, devido a esta infidelidade em suas atitudes que surgiu o povo de Samaria. Lembrando aqui, de fato, haja vista que o povo samaritanos, eles creiam nos Pentateuco, na lei natural, exceto outras coisas que o judeu genuíno vão avante. Então há essa intriga no contexto histórico lá em João capítulo 4, que a mulher disse para Jesus: olha, eu sou mulher samaritana, você é judeu. Não era para nem nós estar falando, conversando. Porque um judeu genuíno, ele não poderia conversar com uma mulher sozinho. Era mal visto, era falta de respeito. Mas Jesus estava quebrando todo o tabu, todo o paradigma, toda a liturgia que a lei proibisse.
Jesus veio, cumpriu a lei dos profetas e está anunciando a graça. Agora, que coisa interessante. Jesus disse para a mulher: olha, se você soubesse quem está te pedindo água viva, tu pediria e ele daria água viva. Essa resposta de Jesus surgiu uma curiosidade da mulher. Porque na palavra de Jesus, a mulher pensou consigo: mostra-me, Senhor, então, aonde tem água viva. Esse poço, nós não temos como pegar água. Mas me mostra onde tem esta água viva, porque eu vou beber dela e não vou precisar voltar mais. Jesus estava oferecendo para esta mulher algo maior do que uma água para matar a sua sede momentária. Jesus estava oferecendo uma água viva. Jesus estava oferecendo aquela água representando a sua libertação, a sua transformação, a vida eterna, a salvação da sua vida. E a mulher estava entendendo de forma terrena. E Jesus vai dizer para a mulher um pouco mais abaixo: olha, vai lá, chama o teu marido. E a mulher, por sua vez, disse: eu não tenho marido. E Jesus disse: isso você disseste com verdade, não tenho marido, porque já tivesse 5 e agora o que você tem não é teu. A mulher automaticamente ficou pasmada, admirada. E ela, na sua concepção de pensar, ela disse: tem que ser um profeta, porque ele falou toda a minha vida e isso está realmente acontecendo. Por isso o texto vai dizer: vejo que tu és profeta. É interessante que a mulher vai dizer da seguinte forma: Senhor, nossos pais, ou seja, os samaritanos, dizem que é nesse monte que deve se adorar. Mas vocês estão dizendo que é em Jerusalém que deve se adorar. Eu preciso tirar esta dúvida de uma vez por toda. Olha que coisa interessante. A mulher tem uma crença pelos seus antepassados que o lugar de adorar é o monte. E esse monte é conhecido como Monte Gerizim. Eles acreditavam que o lugar de adoração era o Monte Gerizim, o qual foi adotado por eles, o Monte da Bênção. Se pegarmos Deuteronômio, capítulo 11, versículo 29, vamos lá ler rapidinho. Capítulo 11, verso 29. Deuteronômio, capítulo 11, verso 29, vai dizer assim: e será que quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra, e que vais para possuí-la, então pronunciará a bênção sobre o monte Gerizim e a maldição sobre o monte Ebal. Então aqui tem um ensinamento sobre o monte da bênção e o monte da maldição. Além deles ter o monte de Gerizim como lugar ideal para adoração, era um monte que se pronunciava as bênçãos do Senhor. Pois bem, esse é o primeiro povo, os samaritanos, que surgiram
de lá de trás, como contato com outras nações, se relacionaram com eles e que por fim nasceu esse povo samaritanos. Agora, o segundo povo é conhecido por judeus, conhecido como os israelitas, o primeiro povo de Deus escolhido por ele, são conhecidos por propriedade peculiar, exclusiva, ou seja, algo único, próprio. Eles vieram como uma promessa de Deus para um homem chamado Abraão. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 12, versículo 1. Realmente, eles vieram como uma promessa de Deus feita a Abraão. De Abraão veio Isaque, e de Isaque veio Jacó e Esaú, e de Esaú, com 70 almas que desceram ao Egito, surgiu e multiplicou esse povo que é conhecido como o povo. O seu lugar de adoração foi Jerusalém, capital do Reino do Sul, ao contrário de Samaria, que foi a capital do Reino do Norte. Olha que coisa interessante. Então, aqui nós encontramos dois povos diferentes. O samaritano é conhecido como lá atrás, lembra que teve as separações das tribos? Se eu não me engano, está lá em Primeira Reis. Vamos ver para ver se a gente não falamos nada errado e ficamos equivocados. Só confirmando aqui, rapidinho. É isso mesmo. É isso mesmo. Capítulo 11 fala a respeito da morte do rei Salomão. O capítulo 12 fala do seu filho Roboão, que assume o seu reinado. E as tribos têm uma intriga entre ele e aparece um personagem conhecido como Jeroboão. E as tribos acabam seguindo a este homem e acaba fazendo ele como rei. Então as 10 tribos seguem a Jeroboão. Apenas 2 ficaram, Judá e Benjamim, que acabaram seguindo a Roboão. Então, de um reino só se tornou 2. O povo era um só, mas se tornaram 2 a partir do momento da divisão. Reino do Sul e Reino do Norte. Capital do Sul, Judá, Jerusalém. Capital do Norte, conhecida como Samaria. Então, dentro do texto está esses 2 povos aí. A mulher de Samaria, que são uma mistura de judeus com algumas nações, conhecida como Reino do Norte, e os judeus, o Reino do Sul. Esse povo de Samaria adota um monte como Gerizim, lugar de adoração. Logo em seguida, os judeus sabem que o lugar de adoração para todo judeu que é convocado para todas as festas judaicas obrigatórias lá no templo sagrado em Jerusalém se deve adorar. Esta foi a pergunta da mulher: Senhor, nossos pais dizem que em Samaria é no monte Gerizim, mas vocês estão dizendo que é em Jerusalém. E Jesus diz: mulher, vem a hora em que nem nesse monte, nem em Jerusalém haverá adoração. Mas o Pai, que é Espírito, procura a tais que assim o adoram.
em espírito e em verdade. Note que o lugar da adoração já não é tão importante para Jesus. Olha que interessante. Agora, é muito importante que, na pergunta da mulher, o lugar de se adorar correto já não chama a atenção de Jesus, já não é tão importante. Porque até um certo momento, o lugar já não importa, mas sim a atitude dos adoradores. Eu acredito que eu não falei no começo. Acredito que eu não falei. Mas há uma temática, lugar de adoração, atitude de adoradores. Há uma grande diferença. Lugar de adoradores e atitude de adoradores. E ali a mulher está preocupada com o lugar, o local. E Jesus está mostrando para ela, mulher, o lugar não é importante. Sabe por quê? Vai chegar a hora, e a hora já chegou, que não vai ter adoração nem nesse monte, nem em Jerusalém. Mas o Pai procura tais que adorem em espírito, em verdade. Note uma grande lição para as nossas vidas. É claro que o ambiente é importante, onde a gente reunimos o ministério, cada família, no templo sagrado, reunimos os dias específicos durante a semana para cultuarmos, adorarmos, termos contato com os nossos irmãos, uma conversa, uma comunicação. Mas a importância maior é que Deus se preocupa de atitudes de adoradores e não lugar. Porque o lugar é passageiro, mas a atitude, ela é em todo momento. Como descobrir o lugar de adoradores? É só um ambiente. Você vai ver a pessoa só adorar só naquele local, se é que adorar, porque se isso se torna algo religioso. Mas a atitude de adorador vai além de um ambiente específico para adorar. A atitude de um adorador, por exemplo, ele adora a Deus não porque ele faz, mas ele adora a Deus na sua prioridade, como centro da sua vida, pelo que ele é. Depois desta ação, corresponde uma reação. Aí sim, em seguida, também ele adora pelo que ele faz. O verdadeiro adorador, ele não mede distância para adorar. Se for preciso ele caminhar 10 quilômetros para adorar a Deus num ambiente, ele caminha. Jesus diz, se pedir para caminhar 1 milha, caminhe 2. Então ele não mede distância. Obstáculo, oposição para a vida de um adorador genuíno não é empecilho para ele se aproximar diante de Deus para servir como coração sincero a Deus. Isso daí é muito importante para a gente refletir. Então, aquela mulher, acredito que ela entendeu que o ambiente já não era mais importante. Jesus estava preocupado na sua salvação, na sua vida eterna que ela poderia oferecer. A mulher, por sua vez, retorna para o local, os habitantes de Samaria, e relata tudo o que tinha acontecido, e o povo creu. Mas quando o povo foi ter o contato e ver com seus próprios olhos, o povo vai dizer, olha, nós já não cremos mais pelo que você tem falado, mas nós cremos porque os nossos olhos estão vendo. Coisa linda, maravilhosa.
Eu queria dar uma pincelada rapidamente, uma adoração que terminou em morte. Sim, uma adoração que terminou em morte. Se pegarmos o livro de 2 Samuel, capítulo de número 6, versículo 9, texto acredito que é conhecidíssimo. O verso 9 diz: Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: Como virá a mim a arca do Senhor? Note que houve uma catástrofe naquele momento para Davi se posicionar e dizer a arca do Senhor. Se nós pegarmos o começo do texto, esta arca estava na casa de Abinadab, pai de Aiô e Uzá, e é provável que ele é um sacerdote, e os seus filhos levita, mas a Bíblia diz que eles começam a fazer algo bom, mas de maneira errada. Não adianta nada as pessoas ter muitas intenções boas, mas eles não param para analisar o modo correto de fazer. E a Bíblia diz que eles pegaram esta arca, colocaram no carro novo e com os animais. Algumas versões dizem que eram bois. E eles começaram a caminhar em sentido de Jerusalém. Diz a Bíblia que o povo estava todo alegre, festejando, os instrumentos sendo instrumentalizados e só adoração, louvor. Mas, por incrível que pareça, eles chegam em uma localidade, a ilha de Nacon. Diz a Bíblia que os animais começaram a se tropeçar e a arca pendendo para cair. Uzá teve uma intenção boa, mas essa intenção boa de Uzá não era sinônimo que Deus iria lhe aprovar. E quando ele estende a sua mão sobre aquela arca, diz a Bíblia que o Senhor o fulminou, literalmente, abriu brecha. E aquele lugar é conhecido até hoje, Pérez Uzá. Davi se contristou, ficou pasmado pela situação. E por isso, ele chega a falar no versículo 9, temeu Davi ao Senhor naquele dia da morte de Uzá e disse, como virá a mim a arca do Senhor? Uma alegria, de louvor, de adoração, que terminou em morte. Grave isso. Nem toda origem de adoração a Deus é sinônimo que Deus está aprovando e se agradando. Aquela morte foi fisicamente, mas hoje quantas mortes espiritualmente estão ocorrendo? A Bíblia fala acerca de 3 tipos de morte: morte espiritual, morte física e morte eterna. E Davi vai procurar as instruções da maneira correta como deve carregar a arca da aliança. Davi entendeu que eram os levitas, a princípio, que teria que carregar a arca da aliança. A princípio eles estavam certos,
Mas quando Davi chega a entender o modo correto, o jeito correto, como levar, como conduzir, Davi entendeu que estava errado. E coisa linda, maravilhosa é quando nós assumimos os nossos erros cometidos e temos uma conversão de posição para começar e iniciar de maneira correta. Isso é coisa linda, maravilhosa. E o que acontece? Davi, pela segunda vez, chegou ao seu conhecimento que a arca que estava na casa de Obed-Edom, possivelmente era um levita, diz a Bíblia que ficou 3 meses na sua casa. E o Senhor abençoou Obed-Edom e toda a sua casa. Essa notícia chegou até Davi. Davi ficou alegre e contente e entendeu a maneira correta de trazer e transportar a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, quando ela foi criada com a madeira de acácia e betumada por dentro e por fora com ouro, e diz a Escritura que foi fundida 2 argolas na frente e 2 atrás. E as varas, que era de madeira, banhada a ouro, era colocada no meio das argolas, e 2 levitas à frente e 2 atrás, a conduzir no ombro. Maneira correta de se carregar a arca, que Deus se agradava. E quando Davi, diz o texto, eu preciso ler isso que é muito interessante, bacana, o versículo 13 de 2 Samuel 6, versículo 13. Vamos lá. Versículo 13. Versículo 13 diz assim: E sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinha dado 6 passos, sacrificava bois e cardeiros cevados. Quando eles davam 6 passos, Davi sacrificando bois e cardeiros cevados a Deus. E ele vai em direção a Jerusalém. Quando ele estava se aproximando em Jerusalém, acontece uma cena triste da pessoa da sua esposa chamada Mical. Se lemos o versículo 21, versículo 20 melhor. Depois que Davi tinha despedido de todo o seu povo, e cada um veio para a sua casa, o versículo 20 vai dizer assim: E voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, sua mulher, ou seja, a filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi e disse: Quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas e de seus servos, como sem vergonha, em outra versão, como um vadio, se descobre qualquer dos vadios em Israel. Olha que a própria esposa estava dizendo para Davi. Davi, como os demais soldados, tinha a sua armadura, e é provável que Davi tirou ela, e ele tinha uma vestimenta conhecida como éfode, que era uma espécie de roupa interna, e ele ficou com ela, e começou a adorar, a exaltar, a magnificar a Deus, e isso, na pessoa de Mical, desagradou a ela, e ela veio argumentar ao rei com essas expressões. Mas Davi disse no versículo 21, disse, porém, Davi a Mical, sua esposa, perante o Senhor que me escolheu, preferindo-me a teu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel perante o Senhor dançarei.
Em outra versão, adorarei. Então Davi não estava preocupado com o que a sua esposa estava pensando. Davi estava no foco em Deus, em adoração a Deus. E como consequência disso, da sua pessoa de Mical, o versículo 22 vai dizer assim: e ainda mais do que isto me envelhecerei, e me humilharei aos meus olhos, mas das servas de quem falaste, delas serei honrado. E Mical, a filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Morreu estéril, não gerou filho para Davi, como sentença de pena de ter se levantado contra o próprio esposo e o próprio rei, que é conhecido como ungido do Senhor. Para nós encerrarmos aqui, nós falamos num contexto histórico de dois povos, um pouquinho da adoração. Falamos agora a respeito de uma adoração que terminou em morte, mas superou outra adoração de maneira correta, em que Deus se agradou. Vamos encerrar aqui falando sobre adoração ao meio ao processo. Talvez você que está me ouvindo, é bem provável que você já passou por um processo. Processo esse que te moldou, lapidou, te transformou em dificuldades, problemas, áreas financeiras, na área sentimental, conjugal, mas você perseverou e você conseguiu, em meio a esse temporal, adorar ao Senhor. Se nós pegarmos o livro de Jó, no capítulo 1, versículo 20 e 22, o texto histórico vai falar sobre a sua pessoa, que era o homem mais rico do Oriente, que era um homem que tinha camelos, jumentos, bois, ovelhas e tudo mais. Era um homem conhecidíssimo na região de Uz. Tinha filhos, filhas, a sua esposa. Só que a Bíblia diz que Satanás vem por rodear a terra e o Senhor disse: você tem observado, visto o meu servo Jó, homem sincero, reto, temente, que se desvia do mal. E Satanás argumenta ao Senhor: ele é assim porque você cercou eles de bem. Permita que eu toque nele. E o Senhor disse: está na tua mão, mas na sua vida você não toca. Percebemos que Deus coloca um limite. Ou seja, toda prova que você está passando, há um limite. Na medida certa que você possa suportar. Lembra que o apóstolo Paulo diz que não vem sequer provação humana que vocês não possam suportar? Além disso, Deus nos concede uma porta de escape. Então vem tudo na medida certa. E diz o texto, que vocês conhecem a história, que ele perdeu os animais, perdeu os filhos e simplesmente restou a esposa. E ela disse: ainda você retém a sua sinceridade com o Senhor teu Deus? Amaldiçoa ele e morra, Jó. E Jó disse: como uma louca. Ele não disse: você é uma louca. Como uma louca disseste: eu vim nu, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou. O Senhor sabia da fidelidade que o seu servo tinha para com ele, mas tudo isso foi permitido para mostrar para o inimigo que ele é fiel. Ele adora, não pelo que ele faz, mas porque ele é. Às vezes você está passando por uma dificuldade tão difícil, tão grande, mas você está na posição de adorador. E por incrível que pareça, as pessoas que te vê, te enxerga, te conhecem, e às vezes pessoas que estão mais próximas, que sabem do teu processo que você está passando, ficam admiradas na sua posição,
que você não faz transparecer para as pessoas e você tem uma posição de homem e mulher de Deus. Está no caminho certo. Em Jó capítulo 19, versículo 20, vai dizer: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele se levantará. Jó capítulo 42, versículo 1 e 2 disse Jó: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos ou propósitos pode ser impedido. O versículo 10 vai dizer que Jó, melhor dizendo, o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. Se vocês acompanharem a história do livro de Jó, a princípio eles foram se condoer, chorar com Jó os primeiros dias. Mas depois lá à frente, eles começaram a ver Jó como uma pessoa que tinha errado e pecado. Às vezes as pessoas não sabem o processo que você está passando, porque só Deus e você sabe. E você, como ser humano, teria vários motivos para não estender a mão para essas pessoas. Talvez para retribuir da mesma moeda que eles te deram para você. Mas você foi chamado para ser diferente. Seja como José, que tinha vários motivos para dar a justiça para os seus irmãos. Mas ele pagou o mal com o bem. É assim que a Escritura nos ensina. Devemos pagar o mal com o bem. Em nome do Senhor Jesus. Queridos, fique com esta palavra. Deus abençoe a todos. Já passamos um pouquinho. É um vídeo comprido de 47 minutos. Quero dizer a você que for visualizar este vídeo, estamos postando aí aos poucos, pelo menos uma vez a semana, mensagens mais em questão de reflexão, comentário, ensinamento, para que de uma forma possamos trazer benefício das Escrituras Sagradas para a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Eu quero fazer um humilde pedido a você. É um canal novo, o nosso foco é sempre postar aí pelo menos uma vez ou duas vezes a semana mensagens para edificar a sua vida, tirar as suas dúvidas, para que você possa desenvolver, você que está começando agora, ou você que já é um servo de Deus, um obreiro formado, um pastor, nos ajude em nome do Senhor Jesus. Nós somos uma família. Então eu peço humildemente a você, se inscreva nesse canal, viu? Dá aí um like para nós, ative o sininho, porque assim o YouTube vai ver que o nosso conteúdo é relevante, que pessoas estão assistindo, para recomendar às demais pessoas. A rede social, de uma forma, para quem sabe usar, pode trazer muito benefício para muitas pessoas. Então, eu creio que se você se inscrever, compartilhar o nosso conteúdo, nós vamos alcançar muitas pessoas juntos e o nome do Senhor será glorificado. Tá certo? Queridos, que Deus os abençoe. Um abraço forte do pastor Rodrigo Salles, da cidade de Araras. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém?